Em Rilly-la-Pape, na região metropolitana de Lyon, França, a Associação Coexistir intervém junto a alunos de ensino médio para lhes falar sobre a importância do diálogo entre as diferentes religiões. Nós vamos projetar um quadro. Nesse quadro, há várias colunas. Tem os símbolos de 3 religiões que vocês devem copiar. Escrevam as primeiras palavras que vêm à mente quando nós falamos de islamismo, judaísmo ou do cristianismo. Eles fazem os alunos participarem de jogos, oficinas, para lhes ajudar a expressar seus pontos de vista, ideias, seus sentimentos sobre diferentes aspectos das religiões. A ideia é que eles devem marcar tudo aquilo que vem à cabeça sobre cada uma das religiões, assim como todo preconceito. É anônimo, então eles podem dizer tudo o que quiserem. Em geral, eles têm conceitos muito violentos. Tem muitas coisas que é verdade, mas há muitos conceitos violentos. E então nós agora fazemos um resumo daquilo que eles marcaram. O debate começa com facilidade e as reações são bem intensas. Tem coisas falsas. Por que tem insultos? Por que esses insultos? São blasfêmias, preconceitos. Eu não sou cristã, mas eles marcam pedofilia para os cristãos. E, francamente, eu não vejo por quê. Para mim é por provocação. Há muitas comparações injustas e os preconceitos são realmente fortes. Eu penso que são fortes principalmente por causa da mídia, pois todas as mídias nos levam a pensar dessa forma. Eu quero dizer que acho uma pena que pensemos sempre nas más pessoas, como, por exemplo, nos maus muçulmanos, nos maus judeus, nos maus cristãos, e que essas pessoas sejam lembradas em primeiro lugar, e que os bons não sejam suficientemente representados. Por exemplo, um bom muçulmano, um bom judeu ou um bom cristão é uma boa pessoa que não vai fazer mal para ninguém, e os maus são excessivamente destacados comparados às boas pessoas que procuram fazer progredir. Eu particularmente sou cristã. No mês de novembro fiz minha crisma e meu namorado é muçulmano. Eu penso ser a prova viva de que, apesar de nossas religiões diferentes, podemos nos amar. Em relação às pessoas que dizem terroristas, aos muçulmanos, que dizem pedófilos, aos cristãos, leiam os livros santos e aprendam a conhecer verdadeiramente as religiões antes de sair falando. Porque esse tipo de conversa é melhor guardar para si mesmo. É muito bom que eles tenham reagido com empolgação. O objetivo é realmente que eles possam se expressar. O quadro não foi proposto para dizer que todo mundo é bom, que todo mundo é legal, porque não é verdade. E ninguém acha que é. Senão não haveriam agressões nas ruas ou discriminação sobre as religiões. O objetivo, na verdade, é de iniciar o debate, assim eles vão ficar com o assunto na cabeça. Vão falar sobre isso, discutir no almoço. Eles ficaram chocados, e quando nos chocamos com algo, temos vontade de conversar, de saber o que os outros pensam, de lutar um pouco por suas ideias e dizer não, não é normal. Bem, era mais ou menos esse o objetivo. A Associação Coexistir é um movimento de jovens crentes e não crentes que promovem a paz e o diálogo interreligioso. Samuel Jiboski, o fundador, era estudante do ensino médio quando sentiu a urgência de se engajar na criação desse movimento. Eu comecei a coexistir em janeiro de 2009, em um contexto muito particular com as fortes tensões intercomunitárias na França. Havia a Operação Chumbo Fundido em Gaza e manifestações aconteceram em apoio ao povo israelense e ao povo palestino. E eu me lembro, uma manhã eu ouvi a Rádio France Info, no carro com os meus pais, e na Estação Norte, manifestações de apoio a essas duas populações haviam se afrontado e aconteceram reações violentas, físicas, pessoas ficaram feridas. Em toda a França, comunidades cristãs, judaicas, muçulmanas haviam se reunido para organizar manifestações bem pacíficas, dizendo que eram contra trazer o conflito para a França, que éramos livres para ter nossa opinião sobre o assunto, mas que não deveríamos criar inimigo. É assim que, no seio de uma manifestação pacífica, Samuel lança um convite aos jovens a se juntarem a ele para organizar uma ação de peso. Ele organiza uma doação de sangue para mostrar que juntos, judeus, cristãos, muçulmanos, tinham algo em comum e poderiam doar a vida. Essa operação foi o ponto de partida da Coexistir, 6 meses mais tarde, com esse grupo de jovens. Eles eram 10, que tinham respondido ao chamado de Samuel, 2 judeus, 3 muçulmanos,
5 cristãos, um ateu e os 11 juntos, um pouco como uma equipe de futebol, se lançaram nessa aventura. Nós percebemos que atualmente vivemos em uma sociedade multiétnica, multirreligiosa e que não temos outra escolha a não ser vivermos juntos. Não é uma opção, um voto de piedade ou uma ideia de hippies que querem um mundo melhor. Hoje, vemos claramente, nós vivemos neste mundo. Nessa sociedade francesa que é feita de uma variedade de convicções e não temos escolha a não ser tentar o diálogo entre as pessoas para que elas aprendam a se compreender, a viver juntas e agir para que as relações sociais na França sejam mais fortes. Na França, em janeiro de 2015, o ataque contra o jornal Charlie Hebdo, assim como os sequestros no supermercado de judeus Cachet em Paris, só fizeram aumentar a urgência do diálogo entre os grupos culturais e religiosos. No dia 11 de janeiro, milhões de pessoas saíram às ruas durante as marchas republicanas na França e no mundo inteiro. Nessa ocasião, vários chefes de Estado e também líderes religiosos, bispos, imãs, rabinos, tomaram a palavra e manifestaram sua fé, seus valores, suas dúvidas sobre o futuro. Esses eventos soaram obviamente de maneira especial nos escritórios da Coexistir. Judeu, cristão ou muçulmano, nós nos apoiamos. Todos temos um pouco de medo. Os judeus com medo por causa da história do supermercado Kasher. E eu estava desconfortável porque pensava que eles iriam dizer que era a minha comunidade. Mas na verdade não foi isso. Nós vimos todos que estávamos ali uns pelos outros. Costumamos pensar que a religião é necessariamente uma causa de violência. E por isso, eu penso que é importante tentar compreender. Não somente dialogar, mas tentar entender o outro, deixando de lado seus preconceitos e tendo curiosidade pela religião do próximo. Tentar entender como ele a vê, como ele a vive em seu cotidiano. Pode ser muito diferente do que imaginamos. A boa atitude que tivemos no seio da sede nacional é que na segunda-feira seguinte deveríamos nos ver, havíamos agendado uma reunião, mas no lugar de irmos direto ao trabalho, nós tiramos uma hora de releitura de tudo aquilo que tinha acontecido, do ponto de vista de cada um. E eu vejo que aquilo nos fez muito bem. Nós não tentamos argumentar, convencer uns aos outros, mas simplesmente expressar naquele grupo com o qual partilhamos um projeto em comum o ponto de vista de cada um e o sentimento naquele momento. A Coexistir está presente atualmente em mais de 25 grupos espalhados na França e na Europa. Mais de 1.800 participantes se engajam trabalhando pela coesão social e pelo diálogo interreligioso. 5 grandes eixos conduzem a pedagogia do movimento: o diálogo, para conhecer o outro, a solidariedade com os mais pobres, a sensibilização junto aos jovens, a formação e a vida comum por meio das viagens. Em 2013, Samuel e 4 outros jovens decidem se lançar em um tour mundial com o objetivo de se encontrar com os principais atores do diálogo interreligioso. A ideia era simplesmente enviar uma equipe, um judeu, um cristão, um muçulmano, um ateu e um agnóstico, para fazer a volta ao mundo juntos e viver essa experiência interreligiosa. E junto a isso, encontrar pessoas que, como nós, fazem essa experiência no cotidiano, um pouco em todo canto nos 50 países que nós atravessamos. Nós saímos como amigos, como colegas da Coexistir e nós voltamos como irmãos. Partiram com um pequeno equipamento de vídeo, a equipe publicava com frequência os fragmentos das viagens. O Interfaith Tour foi publicado em diversas mídias, sobretudo por causa da originalidade do conceito. Entre essas pessoas, nós também encontramos todas as grandes figuras religiosas do mundo, desde o grande imã Al-Azhar ao Papa da Igreja Ortodoxa Copta, o Patriarca Maronita no Líbano e o Papa Francisco. Evidentemente, quando nós temos essa experiência de mistura intensa com o desconhecido, somos forçados a uma mudança nessas relações.
porque aprendemos que não é uma questão do eu, e muito menos você. Sou eu, mas você e ele, nós. E como nós fazemos juntos. Eu percebi que eu precisava dos outros para me construir e para construir o mundo no qual eu tinha vontade de viver. Humildemente, não sou eu, Vitor, 23 anos, que vai mudar o mundo de um dia para o outro. Mas eu tento com os outros, então nós tentamos juntos construir uma visão em comum. E tentamos avançar. E isso é uma das coisas que eu compreendi no que diz respeito a mim mesmo, diante das minhas relações humanas. Eu era responsável pela logística, pela programação, por organizar os encontros, de achar um lugar para dormir. E cada vez eu procurava considerar o fato que, se possível, Samuel possa ir à igreja, ou Ismael à mesquita e etc. Não foi sempre possível. Foi necessário estabelecer compromisso nos dois sentidos. A fé é uma coisa muito íntima. Eu, como ateu, eu não sei se eu tenho uma fé, eu penso que eu não tenho menos valores que os outros. Provavelmente muito próximos dos cristãos, dos muçulmanos, dos judeus, pouco importa. A questão é como nós vivemos essa fé. Em todo caso, o que é certo é que quanto mais eu faço diálogo interreligioso, que eu falo interreligioso, ou que mais eu esbarro nas pessoas de outras religiões ou convicções, mais eu sou confirmado no ateísmo e mais eu sou confirmado na convicção que se nós não encontramos hoje um meio de fazer entender que a diferença não é um problema, mas uma solução, nós corremos o risco de nos chocar contra um muro. Aqui é a sala de acolhida. Nós acolhemos as pessoas que querem informações. Eles podem ler os jornais. E também tem uma sala de oração que é aberta a todos, para os muçulmanos, para os cristãos, para os judeus. Tem até mesmo tapetes de oração. E aqui nós temos mesmo a Santa Bíblia, a Torá, o Corão. E nós fazemos também lanches solidários, acolhemos sem-tetos no domingo e nós partilhamos com eles. O engajamento na coexistir me permite viver concretamente o Evangelho no dia a dia, de encontrar jovens de outras confissões, que eles sejam judeus, muçulmanos, ateus ou agnósticos. De partilhar com eles o que eles vivem, no que eles creem e de testemunhar o que eu posso viver. Para encontrar um equilíbrio nisso tudo, de me alimentar realmente no cotidiano, na minha paróquia, no meu grupo de jovens profissionais ou no domingo indo à missa por realmente me fortificar na minha fé, porque com certeza todas essas trocas me desafiam, me fazem mudar e eu diria mesmo me enraizar ainda mais na minha fé. Eu realmente preciso dos dois. A coexistência ativa é, na verdade, uma coexistência na qual as pessoas que tentam existir juntas agem juntas no serviço da sociedade. Nessa diversidade de convicções, há uma unidade de ação que é possível. Entre crentes de diferentes religiões ou entre humanistas e ateus, temos sempre esse problema universal. Disso eu estou convicto depois de ter feito a volta ao mundo, a questão universal de se colocar a serviço do outro e a serviço do mais pobre. Um fundamento muito importante é que para viver com o outro é preciso achar um equilíbrio nada fácil sobre o cume da montanha. Essa é também a coexistência ativa para nós, algo entre identidade e a abertura ao outro. Se há identidade demais, a tentação é o proselitismo, porque nós vamos querer que o outro tenha a mesma que nós. Então, nós vamos desejar convencer o outro a ser o que nós somos e a crer nas mesmas coisas que acreditamos.
Se há abertura demais, é o inverso, nós vamos sempre procurar o menor denominador comum e então apagar todas as nossas singularidades, apagar justamente o que dá sabor a cada um, apagar o que nos faz únicos, ficando apenas na busca pelo denominador comum, ou seja, nos uniformizar. E no plano religioso, nós chamamos isso de sincretismo, no qual nós guardamos apenas o mais simples, por exemplo, Deus criou o mundo ou uma força superior nos dirige, talvez algo assim. Então, para mim, o encontro se vive no cume da montanha, no lugar que não é de fácil acesso, onde justamente é preciso estar sempre nesse equilíbrio entre identidade e abertura ao outro. E eu penso que o que nos mantém em equilíbrio é a sinceridade da intenção. Será que quando eu estou diante de alguém que é diferente de mim, eu já previ alguma coisa? Seja eu converter, seja me fusionar a ele, ou será que eu vou gratuitamente, plenamente, com aquilo que eu sou, tentar aceitar plenamente aquilo que o outro é? O encontro com o outro é um choque, mas não um choque no sentido negativo da palavra. Nós nos confrontamos com visões sobre o mundo que não havíamos antes. Por exemplo, eu me lembro que a primeira vez que me explicaram a Trindade, eu não havia entendido de jeito nenhum, e então eu me disse, não é possível, eu preciso ir mais além. Então, pelo fato de ter sido forçado a falar com cristãos, ou mesmo assistir conferências, nós nos demos conta que para conhecer o outro ou ir ao encontro, é preciso estar ancorado na sua fé. Quer dizer que para compreender a unicidade no islamismo, eu precisei compreender também o que era a Trindade. Precisei dizer a mim mesmo que Deus, que a verdade, que a pessoa que é Deus, não me pertence. Que isso não pertence a nenhum humano. Deus não é qualquer coisa que nós podemos possuir. Não é uma aquisição. Eu acho que uma associação como a nossa não poderia ter existido se não houvesse o Concílio Vaticano II. Hoje nós vivemos com o sistema Vaticano II, mas não conhecemos o que existia antes. E eu penso que o fato de se dizer que somos capazes de retornar sobre um determinado número de coisas e que agora vamos fazer a igreja evoluir nesse ou naquele sentido, eu vejo nisso uma força enorme. Ter essa capacidade de se colocar em questão, de aceitar o que é preciso para a evolução das coisas, aqui está a mudança. E precisamente na relação com as outras religiões. Eu descobri Vaticano II e Nostra Aetate graças aos muçulmanos. Isso porque nas minhas primeiras descobertas das mesquitas e das sinagogas, onde eu ia cada vez mais durante a criação do Coexistir, começaram a me fazer questões técnicas sobre a minha religião, sobre a minha identidade. Durante o Concílio Vaticano II, um texto renova as relações que os católicos desejavam estabelecer com os judeus, muçulmanos, budistas, hindus e mesmo com aqueles que seguiam outras religiões. A Declaração Nostra Aetate é promulgada pelo Papa Paulo VI no dia 28 de outubro de 1965. Esse documento revolucionário funda as bases do diálogo interreligioso contemporâneo. A Igreja Católica nada rejeita do que nessas religiões existe de verdadeiro e santo. Exorta, por isso, os seus filhos a que, com prudência e caridade, pelo diálogo e colaboração com os adeptos de outras religiões, dando testemunho da vida e fé cristãs, reconheçam, conservem e promovam os bens espirituais e morais e os valores socioculturais que entre eles se encontram. Quer dizer que, de fato, a Igreja nos pede, enquanto cristãos, que no anúncio daquilo que nós cremos, nós sejamos também capazes de fazer crescer os valores espirituais dos outros. Mesmo se em algumas coisas esses valores nos diferenciam, devemos puxar o outro em direção ao melhor. É um movimento interreligioso de jovens. E um dia eu não serei mais jovem, mas existirão outros que chegarão. E é por isso que nós somos focados sobre a juventude, ou seja, jovens estudantes, para sensibilizá-los
para essa mensagem. Nós visamos realmente a próxima geração, aquela que irá considerar o fato que a França hoje é multicultural e plurirreligiosa, e que tentar negar isso não nos trará nada de bom. Eu penso que se o século XXI quer ser um grande século, entre os grandes sujeitos existirá o sujeito do viver junto. E quanto mais eu me envolvo na associação, mais nós encontramos pessoas de todos os jeitos, estudantes, jovens adultos da associação, instituições, fundações, ministérios. Mas eu me dou conta que nós estamos falando de um assunto que é primordial neste século. E eu me surpreendo em ver que nós temos uma boa intuição e que é preciso que nós avancemos em vista do grande público. Desde os acontecimentos de janeiro de 2015, a associação recebe cada dia pelo menos 2 pedidos de instituições de ensino para sensibilizar os jovens. Em março de 2015, Coexistir é um dos premiados do concurso organizado pelo Estado francês, A França se Engaja, que recompensa as iniciativas sociais inovadoras. Este sucesso mostra a que ponto a pedagogia do diálogo é pertinente e mais do que nunca indispensável face aos desafios de viver juntos entre religiões e convicções das nossas sociedades. Nós podemos rezar por todos aqueles que se engajam pelo diálogo interreligioso e que procuram soluções a fim de conseguir superar a lógica do medo e do conflito. Que o Espírito Santo nos inspire um olhar justo sobre o outro, que ele nos ajude a superar nossos preconceitos e acolher nossas diferenças. A palavra desse mês está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor.